voltar para o nosso segundo assunto, que é abrangente, mas trata mais especificamente do investimento na palavra em família e com nossos filhos e também netos. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão agradável de comunhão e principalmente pelo elo que nós temos em comum na pessoa de Cristo. O Espírito Santo que nos une ao redor da Tua Palavra. E pedimos esses momentos de reflexão nesse sábado à noite, que o Senhor use a Tua Palavra para nos motivar e desafiar, para termos famílias centradas na Tua Palavra. Oramos pelos méritos de Jesus. Amém. Vamos para a nossa segunda parte e terminando aqui, vamos direto a algumas perguntas e respostas. Qualquer assunto voltado para a família de preferência e será a nossa noite. A família centrada na palavra. O desafio e a pergunta que eu faço até mesmo sobre a nossa família é centrada na palavra. Eu treinei os meus filhos para isso. O desejo de todo pai, toda mãe, todo bom pai, toda boa mãe, é que os filhos construam sobre os nossos ombros. Hoje, pela graça de Deus, isso que a gente vê. Eu vejo nossos filhos mais fiéis do que nós no catequismo, doutrinamento. Até mesmo hoje a nossa caçula e o marido morando em casa e vendo como fazem isso com o nosso pequeno neto Calvin, com 2 anos de idade. Ele já sabe recitar, não entende muita coisa, mas respostas a 48 perguntas catequéticas. 2 anos de idade. Agora tem que ter um pouco que herdou a inteligência do avô, mas tem... seu neto, seu filho também pode fazer um pouco. Não, brincadeira. Eu vejo os filhos fazendo mais do que nós fazíamos. O problema é que há uma tragédia hoje, é que nós que falamos, pelo menos de boca para fora, nós somos o povo do livro, cremos na suficiência da palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, mas na prática parece que nós ficamos perdidos. Pessoas ficam perdidas diante das decisões mais básicas da vida. Então, será que é a palavra de Deus nossa bússola? Lanterna para os nossos pés? Luz nas trevas? Ou é de boca para fora? As nossas famílias são norteadas nas decisões, transferência de emprego, namoro, noivado, resolução de conflitos entre marido e esposa, pai e filho, genro, sogro. Esse problema é muito antigo. Vocês vão lembrar que Jesus até criticou os saduceus ao ser indagados sobre questões relacionadas ao casamento, divórcio, recasamento, casamento no céu, coisas assim. E Jesus falou: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Eu sempre parei nisso. Recentemente refleti a segunda parte. Nem o poder de Deus. O problema não é único de ignorância da palavra de Deus, é de ignorância e de impotência, falta de poder. Ou seja, somos o povo do livro, às vezes até que conhecemos o livro, mas não conhecemos o poder de Deus, não seguimos o livro. Quando se trata da educação domiciliar, mas no sentido de palavra centrando a nossa família, a família centrada na família, como você bem sabe, nosso alvo não é simplesmente encher o cérebro dos nossos filhos, nós mesmos, com conhecimento bíblico.
eu luto um pouco até mesmo com manifestações práticas educacionais na igreja, em que o departamento infantil, sua maior preocupação é o filho memorizar quantas pedras Davi pegou para matar Golias. Mas e o coração? Temos concursos, memorização de versículos e muito mais. Mas será que usamos a palavra de Deus para refletir a podridão do coração do nosso filho? Ou estamos polindo o externo? Comportamento é importante, é um índice do coração. Provérbios diz até a criança é conhecida pelas suas ações, mas não é o foco. O foco, como bem sabemos, é o coração, o centro do ser. Nós não estamos criando robôs programados com versículos bíblicos, mas é o coração. E aqueles versículos bíblicos espelham sobre tudo que se deve guardar. Guarda, proteja o teu coração, dele procede as fontes da vida. Dá-me, filho meu, teu coração, é o grito do papai em Provérbios, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É uma coisa condicionar o comportamento de um hamster, é outra coisa sondar o coração conjugal. Permitir que o nosso cônjuge espelhe para nós áreas da nossa vida, no retrovisor, dos pontos cegos que eu não vejo de mim mesmo. Por isso a crítica que vem do cônjuge dói tanto, porque é tão verdadeira. Pai e filho é a mesma coisa. Quando eu penso nesse tema, a família centrada na palavra, a suficiência da palavra, não para encher o cérebro, mas para transformar o coração, eu penso em duas áreas. Agora, antes de abrir sua boca, nós já sabemos disso, Davi. Fique comigo um pouco. Vamos fazer bem prático aqui. A palavra é suficiente. Para quê? Para a nossa salvação. Mas como? Essa pergunta. A palavra é suficiente para a nossa santificação. Aqui resume o alvo de toda a família: salvação, santificação, Cristo Jesus. Mas como? Pense comigo na primeira área. Essa aqui vai ser mais rápida, mais conhecida, e depois eu quero gastar um pouco mais de tempo. Como a palavra em nossa família contribui para que sejamos mais parecidos com Jesus de forma prática? Santificação. 1 Pedro 1,23, vocês podem cooperar comigo, né? Porque já comemos, já fica meio sonolento. A Argentina já ganhou, infelizmente, contra a Austrália, 2-1. Leia junto comigo 1 Pedro 1,23. Vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Esse versículo já resume tudo. A regeneração vem como fruto, efeito, produto da palavra de Deus regeneradora. Nós vemos isso também mais cedo em 1 Pedro, capítulo 2, um texto bem conhecido, mas que diagnostica um problema já no nosso coração. Desejai ardentemente, diz Pedro, como crianças recém-nascidas. O que? O genuíno leite espiritual. Diferente de Hebreus, que denigrem um pouco aqueles que só conseguem a mamadeira espiritual, as coisas básicas da palavra de Deus, e diz: vocês precisam de churrasco, de pernil, de picanha da palavra, de se aprofundar. Não é nesse sentido. O genuíno leite está falando de algo de sustentação, para que por ele vos seja dado crescimento para o quê? Para a salvação. Novamente, entendemos no contexto, é a palavra de Deus, suas preciosas promessas, que vem logo em seguida no texto. Quando Paulo fala para Timóteo, ele reconta a história dele, familiar, de uma família em que papai, tudo indica, não era cristão, era pagão, gentil.
Timóteo não foi nem circuncidado, conforme toda a tradição judaica, mas ele tinha uma mãe, Eunice, e uma avó, Loide. E Paulo diz isso: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Uma leitura superficial leva a pensar, foi Timóteo. Foi Paulo, ele chama Timóteo de genuíno filho na fé, mas não é. Porque ele diz, desde a infância. Paulo não conhecia Timóteo na infância. Sabes as sagradas letras, isso só podia ser por memorização. Chegando da sinagoga, mamãe e vovó gravavam para os seus filhos a palavra. Eles não tinham cópia das escrituras, extremamente caro isso. Só na sinagoga, mas gravavam. Crianças têm uma capacidade incrível. Um ressentimento que eu tenho na educação dos nossos filhos, embora na época, na nossa igreja, faziam parte do ministério OANSE, que trabalha muito memorização das escrituras, é que nós poderíamos ter feito mais. Eu estou vendo isso agora, meus netos gravando salmos inteiros na tenra idade. Tem uma capacidade que nós subestimamos desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio o quê? Foi muito fraco. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Todos esses textos falam da suficiência da palavra de Deus como tutor, como aio, como pedagogo para nos conduzir até Cristo. Agora vem a pergunta que vale R$1.000. Não, 10 mil. Não, R$1 milhão. Vale a eternidade. Como? Qual é o efeito familiar, especialmente de pais para com seus filhos? Quando trabalhamos isso, nas palestras sobre educação de filhos, a minha esposa sempre compartilha da perspectiva de mãe nesse processo, na esfera principal de atuação dela com nossos filhos. O processo constante de usar a palavra como espelho do coração, visando a salvação e a santificação, através do padrão alto de obediência bíblica. Acho que você poderia, talvez alguns de vocês já assistiram isso no nosso canal de YouTube, mas tem tudo a ver nessa primeira parte da nossa palestra. Para alcançar o coração do nosso filho, nós precisamos manter o alto padrão que Deus nos dá. Acho que vocês conhecem o versículo, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não sei se alguém já atingiu essa meta. Muito alto, não é? Extremamente alto. E o que Deus exige dos nossos filhos é obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. Mas como é a obediência bíblica? Bom, ela tem 3 características. Em primeiro lugar, ela é imediata. Isso significa que você fala uma vez em tom normal de voz e teu filho deveria obedecer. Igual Deus fez com o povo de Israel quando tirou do Egito, atravessaram o deserto, estavam prestes a entrar, Deus mandou para subir, possuir a terra e ficaram com medo. Falaram, não vai dar, tem gigante ali, tudo aí, não foram. Deus falou, então tá, agora vem a disciplina. Mais 38 anos vagueando no deserto. E eles reagiram igual os nossos filhos. Não, agora eu vou então, agora eu faço. E Deus falou, não, já foi. Eu falei uma vez. Agora, a segunda característica, ela é obediência primeiro imediata, depois obediência inteira, por completo. Então, você deu uma ordem, é para fazer de uma forma completa. Se for limpar o quarto, se for comer o que está no prato, seja o que for, é para fazer de uma forma completa. Igual quando Deus deu a ordem para o rei Saul de acabar, destruir por completo os amalequitas. E ele quase fez. Poupou o rei, o melhor do gado para sacrificar a Deus, tudo, né? Mas Deus viu isso como uma desobediência, foi suficiente para perder o seu reinado. E a terceira característica é mais difícil, porque a obediência bíblica é interna, é do coração.
com a atitude correta, com um sorriso no rosto. Lembra quando Jesus falou: este povo me louva com teus lábios, mas teu coração está longe de mim? Bom, isso é bonito, né? Legal, muito bonito, mas existe em algum lugar na terra uma obediência dessas? Você consegue obedecer assim? Eu consigo obedecer assim? Bom, nós estamos aqui para falar para vocês, isso daqui não é difícil. É impossível. Ninguém consegue obedecer dessa forma. Totalmente impossível. Então, nós sendo adultos de pensamento lógico, pensamos, não faz sentido nenhum eu exigir algo impossível do meu filho. Então, a tentação nossa é de pegar o padrão que Deus colocou lá no alto e diminuir. Então, eu falo uma vez, eu falo a segunda vez, eu começo a contar, 1, 2, 3, aí o filho meio que vai, né? E era para limpar o quarto, e ele guarda a maior parte da bagunça. Ficou uma roupa debaixo da cama, um brinquedo atrás da porta, mas já está bem melhor do que estava, né? E ele não gritou, não bateu o pé, só fez assim. E eu aceito como obediência. Porque afinal está bem melhor do que as outras crianças do meu bairro, da igreja, da vizinhança. Qual o problema? Quando nós diminuímos a obediência bíblica até uma altura em que o nosso filho consegue atingir na sua própria força, ele não vê a necessidade do coração dele, ele não se vê como um pecador, ele não se vê como alguém perdido, ele não precisa de Jesus. Porque na cabeça dele, ele conseguiu, ele atingiu o padrão. Então, se ele conseguiu, por que ele precisa de alguém que o salve, alguém que o ajude? Não precisa. E nós temos muitos filhos de crentes que se acham capazes, que conseguiram atingir, porque nós diminuímos a meta. Mas quando nós insistimos em obediência imediata, inteira e interna, em algum momento, nosso filho vai cair numa frustração. Ele vai falar: mãe, não dá, eu não consigo. Eu falo: exatamente, filho, você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que ele morreu na cruz. E agora que nosso filho vê a necessidade do seu coração, a sua incapacidade, nós entramos com as boas novas, que é o Evangelho de Cristo, e levamos o nosso filho a aceitar a salvação que Deus nos oferece. E o processo continua, que daí entra na segunda palavra, porque infelizmente o meu filho é igual a mim. Não é porque eu aceitei a Cristo que eu parei de ser pecadora, e o meu filho também não parou de ser pecador, mas o processo é o mesmo, porque é na dependência de Cristo. Filho, você não consegue obedecer da forma correta, você só conseguirá se você viver numa dependência de Cristo. Jesus é o único que consegue, e Ele quer obedecer através de você, e isso é santificação. Uma família centrada na palavra usa a palavra de Deus suficiente, constantemente, para espelhar uns para os outros o que se passa no coração. Nós temos um duplo dinâmico na santificação e na salvação e na santificação, que é coração, cruz. A palavra de Deus faz o seu efeito de raio-x, espelha para nós, esse é o nosso instrumento para diagnosticar em categorias bíblicas não mundanas o que acontece no coração do filho, no coração do junior, no coração do adolescente, no coração do jovem que ainda mora dentro de casa, no coração do cônjuge, claro, com bastante tato, paciência e sabedoria. A mesma palavra que revela a carência do coração, e nós não só esfregamos o coração
o filho na lama do seu pecado, sempre elevamos para ver mais Cristo. Gente, esse é o Evangelho. Estamos pregando o Evangelho da salvação e da santificação constantemente. Na esfera profunda, Provérbios 20, versículo 5, fala que a pessoa de entendimento é capaz de sondar os propósitos, intenções, a razão porque aquela porta bateu com mais força do que devia. Filho, volta. Quando eu pedi para você levar o lixo e a porta bateu, você estava irritado comigo, foi o vento. E tem maior bonança naquele dia. Olha o que diz Hebreus 4 nesse sentido. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou literalmente 2 bocas. Isso não é aleluia, porque o versículo é uma advertência. Gente, a palavra te decapita indo e voltando. Faz uma cirurgia, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, indivisível até isso, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós em nossas famílias precisamos conhecer essa palavra para fazer cirurgias cardíacas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso nos assusta, mas é um instrumento da palavra. Categorias bíblicas, por exemplo, você tem 2 crianças que estão brigando sobre o mesmo brinquedo. E como nós, com sabedoria, sapiência bíblica, chegamos e resolvemos o problema. Quem pegou primeiro? O que nós ensinamos o filho? Corra na frente. Esse é o cristocentrismo. Essa vida outrocêntrica. Mas a palavra muda os paradigmas do mundo para outro patamar. Mas olha o que esse versículo diz. Logo em seguida, a palavra me expõe. O que eu faço com isso? Acheguemo-nos, portanto, ousadamente junto ao trono da graça, o trono caracterizado por favor desmerecido, a fim de recebermos misericórdia, não o castigo que merecemos, e acharmos graça, o favor que não merecemos, para socorro em ocasião oportuna. Qual? Quando o meu coração foi exposto. Por isso eu digo, duplo dinâmico, coração cruz, resume salvação e santificação pela suficiência da palavra. Então vamos abordar, em segundo lugar, a palavra suficiente para a santificação. Já vimos como a palavra é suficiente, as boas novas sempre começam com as más notícias, para ter razão de correr para as boas, mas é Pedro que nos ajuda de novo. Essa palavra é suficiente para a nossa santificação, ou seja, sermos esculpidos cada vez mais à imagem de Jesus. Esse é o alvo. 2 Pedro, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, essa é a santificação, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aqui que logo em seguida fala das preciosas promessas, está falando da palavra suficiente. O texto que vocês talvez conheçam muito bem, fala do valor da palavra para expor o coração e preencher as lacunas, áreas onde não parecemos com Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para que ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para quê? A fim de que o homem de Deus, ou mulher de Deus, é genérico, seja perfeito, maduro, totalmente habilitado para toda boa obra. Isso soa muito
com uma descrição da vida de Jesus. A palavra de Deus aponta à palavra de Deus, o Logos de Deus. A palavra de Deus, em 66 livros, 1189 capítulos, e a última vez que eu contei, 31.173 versículos. Palavras eu não sei. Mas cada um deles necessário, cada genealogia, cada profeta menor, cada Ageu, Abacuque e Sofonias, preenche uma lacuna na imagem de Jesus. Por isso cremos na exposição bíblica. Cada texto da Bíblia aponta um pixel na imagem e retrato de Jesus que ainda não foi completado. Nós precisamos de todo o conselho de Deus para sermos parecidos com Cristo Jesus. Eu já li esses versículos de Hebreus, mas olha o que diz Colossenses. Paulo ordena a santificação pessoal, individual também, habite ricamente, plenamente em vós, em todos os poros da sua vida. A palavra de Cristo, essa palavra, essa ordem, esse imperativo presente, é um verbo grego que traz a ideia de ficar em casa, en oikeo, em casa. Habite em casa, todo closet, armário, quartinho. A palavra de Deus tem total soberania em sua vida. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria bíblica, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. É a palavra que faz isso. Permeia nosso ser. Palavra nós e a palavra. E não é só conhecimento. Eu sei que estou chovendo no molhado para vocês, mas basta lembrarmos e talvez reforçarmos nossas convicções, até pensando no ano novo, novos projetos talvez de estudo bíblico, tempo devocional, tempo de culto doméstico. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Tiago contra a ilustração de quem se fita no espelho, vê manchas, churrasco da semana passada no dente, cabelo desarrumado, e não faz nada. Ridículo isso. Mas bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Quando você tem insônia, você pega no sono outra vez, meditando, recitando a palavra de Deus, orando. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, às vezes demora, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Eu quero isso. Mas para isso eu preciso manejar bem essa palavra. Você sabe que nós prestaremos contas diante do tribunal de Cristo, individualmente, pessoalmente. Marido não responde pela mulher, mulher não responde pelo marido, filho não pelo pai e vice-versa. Individualmente, todos nós nos compareceremos. Não é o grande trono branco. Esse julgamento é para aqueles cujos nomes não constam no livro da vida. Não é para nós. Quem está em Cristo, porém, terá todas as suas obras, sejam ouro, prata, pedra preciosa, sejam feno, palha, coisas que queimam, e a medida, em grande parte, será a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, genuíno, autêntico, obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem. Esse é o padrão. Eu conduzi a minha vida, abri direito, essa ideia da palavra manejar,
a palavra da verdade. Eu vivi uma vida à luz da bússola do divino. Eu permiti que a talhadeira da palavra de Deus, o martelo da palavra de Deus na talhadeira de meus amigos, familiares, pastores, mentores, esculpisse a imagem de Cristo na minha vida. Tirasse as lascas que não parecem Jesus. Esse processo da santificação acontece na vida familiar. Pastor, pode chegar aqui, por favor? Quando o Espírito de Deus, autor da palavra de Deus, usa como martelo, Jeremias chama a palavra de Deus martelo que esmiuça a pedra, ou Pedro. Gostou? Essa pedra, bloco de mármore, granito, informe, quando abraça Jesus como Salvador, é impressa a imagem de Cristo aqui. O artista divino vê essa imagem presa dentro do bloco e libera a imagem de Cristo, peça por peça. Usa como talhadeira cônjuge, filhos, amigos, mentores, ex-professores, como instrumentos. Tudo que não parece, o Espírito totalmente sintonizado e sincronizado, não desperdiçando nenhuma batida. Romanos 8, 28. Para sermos conformes à imagem do seu Filho. O Espírito vê o original, vê a nossa vida em tempo, até sermos assuntos para o céu, mortos, ou na vida de Jesus, quando instantaneamente o veremos e seremos como Ele é. Agora Ele é glorificado quando colaboramos e cooperamos. Esse processo dói. Sai faíscas. É difícil os pais fazerem isso na vida dos filhos. Mas na santificação pessoal, esse é o nosso alvo. Cooperar com críticas, ensino, repreensão, reprovação. Até que ponto eu valorizo a palavra viva do meu Rei para transformar a minha vida à imagem de Cristo? Como tenho estruturado minha vida para ser um ouvinte, tipo Salmo 1, solo fértil? Quais são disciplinas que pratico pela graça de Deus para ser um ouvinte praticante? Eu entendo que as disciplinas da vida é o ar da graça que nós respiramos, e são muitas as disciplinas. Você não tem que fazer tudo como escravo de legalismo. Nós temos opções mil de maneiras de ingerir a palavra de Deus, seja por podcasts, seja ouvindo a palavra de Deus. Não tem que ler. Hoje em dia nós temos áudio que faz isso para nós, indo para o serviço, enquanto trabalhamos, ouvindo mensagens, anotando. A santificação pessoal numa família centrada pela palavra começa individualmente, um tempo diário na palavra de Deus. Ouvimos muito sobre isso e todos lutam com essa disciplina. Aquele texto que falou, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Eu vejo nos meus netos e vi nos meus filhos, e eu vejo na minha vida. Se eu não estou com fome, estou doente. Se eu não tenho fome da palavra, é porque eu não vejo a necessidade do meu coração. Eu caí na complacência, autossuficiência, orgulho, soberba. Se eu leio, eu leio. Se eu não leio, eu não leio. Eu só faço para marcar ponto, esfregar o gênio da lâmpada. Eu estou doente.
memorização, ruminando a palavra, memorização. Para alguns, uma disciplina da vida cristã, um diário, um jornal de lições aprendidas, pontos de ação como fruto de uma mensagem. Música, nós esquecemos, mas aquele texto de Colossenses nos instrui. Uma das principais maneiras de gravar a palavra de Deus em nosso coração: habite ricamente em vosso coração a palavra de Cristo, cantando. Numa época quando não tinha nem Bíblia, uma das principais maneiras de lembrar o que foi falado e lido na sinagoga era cantando a palavra. Nós temos que ser muito mais espertos, usando músicas bíblicas da própria palavra em casa. Textos colados ao redor da casa, escutando mensagens, anotando mensagens para ser ouvintes assíduos. Uma família centrada na palavra começa com uma vida centrada na palavra, com fome. Mas, em segundo lugar, alguns textos sugerem que uma família centrada na palavra tem um relacionamento conjugal de vai e vem, esculpindo, instruindo, encorajando um ao outro no tempo na palavra. Por exemplo, quando Paulo fala para os homens, ele diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Essa é a nossa palavra. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... O quê? Palavra. Estou lendo junto? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus fez isso com sua noiva, e Paulo chama o homem para ser o pastor, líder espiritual, criando condições. Não é necessariamente ele que tem que puxar o tempo todo. Filhos, vem, vamos fazer um culto doméstico, coisas semelhantes, mas criando condições favoráveis para isso. Um outro texto fascinante em 1 Coríntios fala do papel, num certo sentido, da mulher. Um texto pouco conhecido diz isso. No contexto de confusão nas igrejas de Corinto, se porém as mulheres querem aprender alguma coisa, elas estavam desafiando profetas, em meio de uma mensagem, uma pregação, levantavam-se e desafiavam o profeta. E Paulo fala: não, isso não vai acontecer. Sabe uma coisa? Mulheres, cheguem em casa, anotem e pergunte para seu marido. Ele é seu pastor. Se ele não souber a resposta, não corra para o pastor da igreja. Que seu marido vá, para ele ser mentoreado, para ser seu pastor. Agora, a mulher não tem esposo crente, outras situações, viúva, etc. Claro que o pastor vai responder as dúvidas, mas Deus não quer que o pastor seja a primeira opção para as mulheres casadas responderem suas perguntas. Ele quer que o casal faça isso. Algumas aplicações. Para os casados, como casal, conversamos sobre a palavra, sobre as pregações que ouvimos. Um prato predileto de muito crente é pastor assado. Depois da pregação, domingo no almoço ou à noite, compartilhamos sobre a nossa leitura devocional. Como marido, estou verificando que a minha esposa tem a oportunidade, não é para ser chato, torcendo o braço. Se ela não tem fome, então isso Deus vai ter que resolver no coração dela. Mas que ela pelo menos tenha a oportunidade, um tempo a sós, cuidando talvez das crianças. Eu estou me aperfeiçoando como marido para poder responder perguntas da minha esposa. Ela é mais craque de Bíblia do que eu sou. Então cresça, estude. Como esposa, você procura seu marido primeiro para responder perguntas que você tem. Encoraje seu marido, sem ser chata, a ser um líder espiritual no lar. Tratar de mais uma área: a santificação familiar pela palavra, pelos pais.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Temos vários textos. Deuteronômio, segundo a lei, de fato uma repetição da lei para uma nova geração prestes a entrar na terra prometida, através de uma aliança feita com Deus, mas com grande perigo. Deus faz aliança com uma geração e a próxima não sabe. Esquece disso. Alguns textos, olha o que diz Deuteronômio 4, 9, 10, depois 23. Então somente guarda-te, diz Deus a Israel, uma nova geração, a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, os avós. Não te esqueças. O problema que Israel enfrentaria, que nós enfrentamos, chama-se amnésia espiritual. Uma tragédia em que uma geração inteira que viu as obras do Senhor, recebia a palavra do Senhor, não transmite. E uma nova geração nem lembra mais do Senhor. Versículo 23, guardai-vos, que não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feito convosco, vos façais alguma imagem esculpida, semelhança, alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Olha mais adiante, capítulo 6, versículo 12. 6:12, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Capítulo 8, versículo 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 14, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 19, se te esqueceres do Senhor teu Deus, andares após outros deuses. Amnésia espiritual é uma ameaça para nós também. Mas qual é a solução? Eu sei que em anos de pandemia, com perspectivas totalmente diferentes sobre vacinação e tudo mais, eu não quero entrar nessa controvérsia, mas eu posso dizer que a fórmula bíblica para evitar-se a pandemia do pecado são doses não de reforço de 4 em 4 meses, e sim todos os dias. A vacinação bíblica contra a amnésia espiritual acontece em famílias centradas na palavra, apaixonadas por Deus, pela sua palavra e incansáveis em transmitir isso adiante. Vamos ler juntos o Shema Israel, bem conhecido. Vou esboçar, a minha esposa dar algumas ideias práticas e a gente termina essa parte. Vamos ler juntos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Notem a segunda pessoa do singular. Tudo começa com papai e mamãe. Mas o texto continua. Leia junto comigo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tudo mais que nós lemos na palavra de Deus sobre famílias centradas na palavra baseia-se neste texto chamado Shema Israel. Ouça, Israel. Isso é importante. A nossa família tem que ser centrada na palavra.
A tomada de decisões é pela bússola da palavra. A resolução de conflitos em nosso lar é pela lanterna da palavra. A ministração de perdão nos inevitáveis conflitos entre pai, filho, marido, esposa, nora e sogra, pelas diretrizes da palavra. A sondagem do coração dos nossos filhos é baseado no conhecimento das categorias bíblicas e não mundanas. O texto começa com os pais porque os filhos inevitavelmente são um reflexo dos próprios pais. Eu não posso exportar para os meus filhos o que eu não importei primeiro para a minha vida. Só olhando para esse texto, podemos dividi-lo em 3 áreas. O que nós chamamos de ensino formal familiar. Quando o texto diz, tu as inculcarás, a palavra inculcar foi usada de uma flecha sendo afiada para penetrar o coração da caça. Eu já presenciei isso numa aldeia dos índios Yanomami, com um pai de família com 14 anos de idade só, afiando sobre brasas dentro da maloca uma flecha que para mim parecia perfeita, mas para ele não. Ele sabia, se ele não endireitava exatamente, ele não matava macaco, ele não matava arara, ele não alimentava a sua família. A ideia da palavra, o verbo hebraico, é de repetição. Isso com criança pequena, você cansa de ler a mesma história bíblica 100 vezes. Mas é necessário gravar. Eu chamo de formal porque é regular, programado. Até, às vezes, temos medo da palavra catequético, sistemático, doutrinário, bíblico. Hoje eu fico boquiaberto. Nós temos tantos recursos, tantos materiais disponíveis, que não são simplesmente memorização de fatos de culto infantil, são focados no coração. Precisamos investir, sim, custa um dinheiro, mas também tem ensino informal, e a ênfase do texto é que nós vamos inculcar formalmente, regularmente, mas o texto trata mais das ocasiões naturais do dia todo e todo dia, oportunidade de espelhar para o filho o seu coração. Falarás assentado em tua casa. Acabou de assistir um programa de televisão, um programa de Netflix, e nós trabalhamos a cosmovisão do nosso filho. Os valores apresentados, nós expomos no filme Disney, onde estão inserindo o movimento LGBTQ e tudo mais, para treinar o nosso filho a pensar biblicamente, andando pelo caminho, levando para a escola, para escolinha de futebol, para ensaio, para aula de teclado, observando como o pai em Provérbios, uma construção mal acabada, formigas diligentes, uma prostituta na esquina. Filho, olha aquela pessoa, olha a formiga, olha, e aproveitar esses momentos. Ao deitar-te, ao levantar-te, momentos extremamente ensináveis, inclusive quando a criança quer protelar, então aproveite, ensine, conte histórias. E o texto termina falando de ensino simbólico. Também as atarás como sinal. Os judeus levam isso muito ao pé da letra, mas de forma legalista, absurdo. Nós já presenciamos em vários lugares rituais com mezuzas e filactérios, em hospitais, em casa e na testa, mas uma vida longe do Senhor. A ideia são símbolos que vão tocar no coração do nosso filho e lembrá-lo da palavra de Deus. Bom, uma das maneiras tradicionais que isso tem sido feito é através
do ensino chamado culto doméstico. Mas não é papai chegando com bibliona debaixo do braço, desligando o videogame do filho e pregando durante 2 horas. Isso não dura e mata. O que nós entendemos em culto doméstico, até escrevemos um livro, 101 ideias para isso, é tanto formal como informal. Eu deixo você explicar isso. Bom, para começar, algumas dicas. Comece cedo. Muita gente fala, eu vou esperar meu filho crescer. Quando ele começa a entender e poder dialogar, a gente começa o culto doméstico. E nós falamos não. Nasceu, já começa. Faça uma coisa curta, né? Uma historinha, uma oração, uma musiquinha, pronto, acabou. Seu filho não vai lembrar de uma época em que não houve culto doméstico e você, no mínimo, está criando um hábito. Seja apropriado, né? Criança pequena são aqueles livros com desenhos grandes, 2 ou 3 palavras por página, que você vai ter que virar rapidamente a página. Aí a criança vai crescendo, você vai pegando uma história mais completa, chega ao ponto que dá para ler diretamente da Bíblia, mas sendo sempre apropriado conforme a idade do seu filho. E seja breve, não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. Bem melhor parar enquanto eles ainda estão pedindo mais do que parar porque eles não aguentam mais. Equilibre o ensino informal com o formal. O formal é aquele que é o tempo planejado, em que a família se reúne para estudar a palavra de Deus. O informal são as centenas de oportunidades que temos durante o dia. As coisas que o Davi falou agora, né? De ver a formiga, de ver uma construção mal feita, algo que vocês assistiram na televisão, uma briga entre irmãos, alguma coisa que aconteceu na escola. Tantas oportunidades para ensinarmos princípios da palavra de Deus e precisamos aproveitar disso. Mire o coração. Não se contente apenas com o comportamento, algo externo que está ali para enganar. Foque no coração. Você quer ver mudança interna. Isso leva tempo, mas vale a pena. Estimule participação. Não faça sempre a mesma coisa. O pai lê, a mãe ora, pronto, acabou. Não, deixa todo mundo participar. Varia. Se você tem vários filhos, pode desafiar o mais velho a preparar o culto doméstico da família. Ele vai fazer para o irmãozinho. Ou tem uma noite de encenações bíblicas, em que todo mundo faz parte da história bíblica. Ou uma noite de louvor, só cantada, cada um com seu instrumento musical. 2 tampas de panela, colher de pau, não para. Se você mora em apartamento, talvez não seja bom. Mas se você tem casa, daí talvez dá. Mas assim, todo mundo participando é muito divertido, é muito gostoso. Use provérbios. Provérbios é extremamente prático. Leia 2, 3 versículos. Converse sobre aquilo, especialmente se você tem filho junior, adolescente. É muito prático, é vida real. Use provérbios. E seja criativo, faça aquilo que funciona na sua realidade, na sua família, mas dê prioridade para a palavra de Deus. O pai que ama Deus de todo o coração transmite sua fé à próxima geração. Combate a amnésia espiritual. Essa é uma família centrada na palavra. Nós vamos parar aqui e já está montado. Algumas perguntas talvez, e é isso.